pessoal! Nesse vídeo vamos fazer mais alguns exercícios sobre ondas para encerrar esse conteúdo. Eu vou fazer alguns exercícios da página 28 do módulo 11 da apostila, mas eu recomendo que vocês façam as outras páginas. Resolvam a página 29, 30, 31, para já ir se preparando para os exercícios avaliados. Vamos começar pelo exercício número 1. Exercício número 1, a gente tem uma corda de guitarra que tem um comprimento de 64 centímetros e que está sendo afinada com uma frequência fundamental de 246 Hz. Se a corda ela for reduzida pela metade, então se esse comprimento inicial de 64 centímetros for reduzido à metade, qual será essa nova frequência fundamental da guitarra? Então a gente vai usar a equação de frequência dos harmônicos. Lembrem que quando a gente estudou a parte de instrumentos musicais, instrumentos de corda vão vibrar formando ondas estacionárias. E essas ondas estacionárias serão responsáveis pela produção do som, por essa onda sonora. E a gente vai conseguir calcular então os harmônicos desse som. Uma equação possível é pela frequência fundamental, pela frequência do número de harmônico. Frequência fundamental significa que temos o N igual a 1, né? O número de harmônico igual a 1. Então, a gente vai calcular essa frequência quando a corda for reduzida à metade para esse N igual a 1. A gente precisa apenas da velocidade de propagação dessa onda. Porque, a gente quer a frequência, o comprimento da corda vai ser a metade do comprimento inicial e o N, que é o número do harmônico, é o 1, já que a gente quer o harmônico fundamental. Falta só a velocidade. A gente vai usar essa equação com as informações iniciais, quando a corda media 64 centímetros para achar a velocidade e depois a gente aplica essa equação de novo para achar a nova frequência. Então vamos lá, primeiro calcular a velocidade de propagação dessa onda. A frequência inicialmente era de 246 Hz, então a gente tinha aqui 246 igual o número do harmônico, que era o fundamental, então era 1, vezes a velocidade sobre 2 vezes o comprimento da corda da guitarra, 64 centímetros. A gente vai passar para metros. Centímetro para metro divide por 100. Então, vai dar 0,64 metros. Vamos botar esse valor aqui, 0,64. Resolvendo essa continha para achar o valor de velocidade, vai ficar 2 vezes 0,64, 1,28. Então, vai ficar 246. 1,28 vai estar aqui na divisão, vem multiplicando. Então, vai ficar vezes 1,28 igual 1 vezes velocidade é o valor da velocidade. Então, a velocidade é só a gente multiplicar isso aqui. Essa onda vai se propagar com uma velocidade de 314,9 metros por segundo. É o resultado dessa multiplicação. Então, a velocidade de propagação da onda não vai variar. Qual vai ser essa nova frequência quando o comprimento reduzir a metade? Então, metade de 0,64 é 0,32. Então, vamos fazer a conta aqui agora, para achar essa frequência 2 aqui. Essa frequência 2 é a frequência do harmônico fundamental, então quando o N for 1, então F1 vai ser N igual a 1. A velocidade a gente viu que é 314,9 dividido por 2 vezes metade desse comprimento. Então, 2 vezes 0,32 metros. Fazendo essas contas, a frequência vai ser 1 vezes 314, é o próprio 314,9. 2 vezes 0,32 é 0,64. Resolvendo essa divisão aqui, vai dar 492 Hz. Então, a nova frequência vai ser de 492 Hz. A opção correta é a letra E. Vamos fazer agora o exercício número 2 dessa página 28.
afastar ou se aproximar de uma fonte sonora estacionária, o som vai ser diferente de quando ele está em repouso. Por que isso acontece? Isso é o efeito Doppler. O exercício pergunta qual é a sensação que esse efeito vai provocar. O efeito Doppler vai acontecer quando tanto o observador ou a fonte estiver em movimento. Então, nesse caso aí, se a gente tem uma fonte sonora, por exemplo, um alto-falante, que vai propagar aqui uma onda sonora, né, que vai produzir uma onda sonora, e tem uma pessoa se aproximando dessa fonte com uma velocidade, ela vai escutar esse som com uma altura cada vez maior. Ou, se ela se afasta, ela vai escutar esse som com uma altura cada vez menor. Então, dependendo do movimento do observador ou da fonte que produz a onda sonora, né, que produz o som, a frequência desse som vai variar. Lembra lá que a altura está relacionada com a frequência. Então, nesse caso, o efeito Doppler está relacionado com a variação de frequência. A resposta desse exercício é a letra C. Vamos agora resolver o exercício número 3. O exercício número 3 pede para dizer qual é a afirmativa correta sobre as ondas sonoras. Então, vamos analisar isso aqui e ver o que está correto de acordo com as ondas sonoras. No ar, as de maior frequência têm maior velocidade. Então, no ar, as ondas sonoras de maior frequência vão ter a maior velocidade. Errado. Por quê? A frequência não está relacionada com a velocidade está relacionada com o meio de propagação. Então, vai depender do comprimento de onda. Então, a frequência não está relacionada com a velocidade. Letra A está errada. Letra B, o fenômeno da difração permite explicar o fato do som mudar de meio. Não é. O que explica o fato da onda conseguir mudar de meio e continuar se propagando é a refração, não difração. Então, tá errado. Aqui também, ó, frequência e velocidade não estão relacionadas, a velocidade só depende do meio de propagação. Letra C, no ar, uma onda de comprimento de onda igual a 1 metro tem frequência diferente de outra de comprimento de 2 metros. Sim, se a frequência é diferente, o comprimento de onda também vai ser diferente. Letra D, são ondas mecânicas transversais? O som é uma onda mecânica que se propaga na direção longitudinal à propagação da onda, né? Ao pulso que produz a onda. Se propaga no vácuo? Também não. A onda mecânica depende de um meio material. Então, a correta é a letra C. Vamos agora resolver o exercício número 7, ainda na página 28. Então, no exercício número 7, a gente tem um instrumento de tubo aberto, um instrumento musical de sopro, que tem um comprimento de 40 centímetros. As ondas vão se propagar nele com uma velocidade de 340 metros por segundo e a gente quer calcular o número de harmônicos que esse instrumento vai formar, que vai ser audível para o ouvido humano. Se o ouvido humano escuta ondas com frequência entre 20 e 20 mil Hz. Então, a gente vai precisar calcular o valor do N, do número de harmônicos nesse caso. No caso de um instrumento de tubo aberto, a gente vai escutar os harmônicos pares e ímpares. Tem que lembrar que nos instrumentos de tubo fechado, só os harmônicos ímpares é que vão ser formados, os pares não. Então, nesse caso, a gente vai considerar os números pares e ímpares. Então, vamos substituir os valores aqui. Como o ouvido humano escuta no máximo até 20 mil Hz de frequência, a gente vai calcular o número de harmônicos nesse valor máximo de frequência. A frequência é 20 mil Hz, o número de harmônicos é o que a gente quer descobrir, a velocidade de propagação dessa onda é de 340 metros por segundo, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo, que é 40 centímetros. Vejam que centímetro é diferente de metro, então a gente vai ter que passar isso aqui para metro. Centímetro para metro divide por 100. 40 dividido por 100
é igual a 0,40 metros. A gente vai botar esse valor aqui embaixo. Resolvendo agora essas contas, vai ficar 20.000 vezes, 2 vezes 0,40, 0,80. Está dividindo? Passa multiplicando. Então, vezes 0,80 igual a n vezes 340. Multiplicando aqui vai dar 16.000. 340 está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 340, igual ao número de harmônicos. Então, o número de harmônicos vai ser o resultado dessa divisão. Então, n vai ser igual a 47,05. Esse é o número de harmônicos máximo que o ouvido humano consegue escutar, produzido por esse instrumento. Agora a gente vai calcular o mínimo, para a frequência mínima, 20 Hz. Então vai ficar, substituindo aqui também, frequência ao 20 Hz igual ao número de harmônicos vezes a velocidade sobre 2 vezes o comprimento, que é 0,40. Então, quanto vai dar agora? 2 vezes 0,40 é 0,80, passa multiplicando. Então, vai ficar 20 vezes 0,80 igual a n vezes 340. Multiplicando aqui vai dar 16 igual 340 está multiplicando, passa dividindo, igual a n. Então, esse n aqui vai ser o resultado dessa divisão, que vai dar 0,05. Então, esse é o mínimo de harmônicos que o ouvido humano vai escutar, esse é o máximo. O intervalo entre esses dois valores é o que o ouvido humano consegue escutar. Então, a gente vai fazer a diferença entre o mínimo, que eu vou chamar de N1, e o máximo, que eu vou chamar de N2. Então, o número de harmônicos que o ouvido humano vai escutar vai ser o máximo, N2, menos o mínimo. Então, N vai ser 47,05 menos 0,05. Fazendo essa subtração, a gente vai encontrar que o n é igual a 47 harmônicos. Então, esse instrumento vai formar 47 harmônicos audíveis para o ouvido humano. Lembrando que no caso do tubo aberto, a gente considera os valores pares e ímpares de números de harmônicos, e se fosse um tubo fechado, a gente só iria considerar os números ímpares formados. Então, com esse exercício 7, eu vou encerrar esse vídeo, mas vocês podem tentar fazer os outros exercícios dessa apostila para encerrar esse conteúdo de ondas.